Boa tarde, estamos aqui de volta. Vamos conversar sobre câncer. Eu prometi para vocês que durante essa semana eu estaria respondendo as 20 questões que eu fiz a semana passada relacionada a câncer. Mito ou verdade? Eu coloquei para vocês 20 questões, vocês teriam que fazer, e hoje então eu estou aqui para trazer as respostas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Conheça os mitos e as verdades que giram em torno do câncer. Uma interpretação errada pode transformar uma crença em verdade e vice-versa. A palavra câncer tem origem latina e significa caranguejo, por incrível que pareça. O que significa isso? Esse nome vem porque as células doentes, elas invadem as células sadias do nosso corpo como se fossem as garras de um crustáceo, tá? A própria palavra câncer ainda assusta muita gente e traz alguns mitos. Isso ocorre porque ainda existem muitas ideias erradas sobre a doença, infelizmente. A maioria das pessoas ainda pensa que ela é sinônimo de morte. Muitas vezes, uma má interpretação de fatos relacionados ao câncer ou uma generalização de um caso isolado da doença, assim como especulações, acabam por fazer com que ideias e até mesmo crenças se apresentem como verdades. Vejamos a partir de algumas dúvidas comuns o que é mito e verdade relacionada ao câncer. O câncer é hereditário? Essa era a primeira pergunta. Vocês lembram? Mito. Nem sempre o câncer é hereditário. Alguns fatores ambientais podem desencadear a mutação genética e a pessoa, infelizmente, acaba adquirindo essa doença, tá bom? Existe câncer hereditário, mas bem menos. O câncer é contagioso? Mito, tá? Mesmo o câncer causado por vírus não são contagiosos, tá bom? O câncer não tem cura? Mito, graças a Deus, mito. Desde o início do século até hoje, a sociedade tende a acreditar que o câncer é sempre sinônimo de morte e que seu tratamento raras vezes leva à cura. Ao contrário do que pensa, no entanto, muitos tipos de cânceres são curáveis, desde que tratados no estágio inicial. Então, tem cura sim, tem vários tratamentos. Câncer pode ser prevenido? Verdade, é a primeira que é verdade, tá? Logicamente, o câncer, quando descoberto mais no início, melhor ainda, para que ocorra todo o tratamento adequado. Como então que você vai prevenir um câncer? Fiquem atentos. Os cânceres causados pelo tabagismo, consumo de bebida alcoólica, relacionados à dieta alimentar, podem ser prevenidos. Além disso, muitos cânceres de pele podem ser evitados com o uso de protetor solar. Exames específicos podem detectar o câncer de mama, de colo, no reto, colo de útero, de próstata. Então, tem todas as campanhas de prevenção, tanto do câncer de mama como de câncer de próstata. Outubro rosa, novembro azul e assim vai. Então, verdade, pode prevenir. O tumor é câncer? O tumor é câncer? Mito. Nem todo tumor é câncer. A palavra tumor corresponde ao aumento de volume observado numa parte qualquer do corpo. Quando se dá por crescimento do número de células, é chamado neoplasia, que pode ser um câncer bom, benigno, ou um câncer maligno.
Ao contrário do câncer, que é a neoplasia maligna, as neoplasias benignas crescem de forma organizada, em geral lentamente, e o tumor apresenta limites bem nítidos. Portanto, esses tumores benignos não são câncer, tá? Então, nem todo tumor é câncer. Nem todo tumor é câncer. Vamos lá. Qualquer pessoa corre risco de desenvolver câncer? Verdade. Qualquer pessoa pode correr o risco de desenvolver um câncer, tá? Depende, então, da idade. Na maioria dos casos acontece entre adultos, na meia-idade ou idosos. O risco relativo mede a relação entre os fatores de risco e o câncer, comparando o risco da doença se desenvolver em outras pessoas, em determinada exposição ou os característicos. Os fumantes, por exemplo, têm um risco relativo 10 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão se comparados com os não fumantes, né? Então, ficar atento. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer. Outra questão. Andar muito de avião ou ficar sempre perto de antenas de celulares aumenta o risco de desenvolver o câncer? Mito. Não é verdade. Não há nenhuma comprovação científica de que radiação de celular, micro-onda, aviões pode causar tumores, tá? Fiquem atentos a essa questão aí, tá? Mito. Adoçante artificiais provocam câncer? Mito também. Eu mesma tinha medo de ficar usando adoçante. Eu uso desde criança adoçante. Criança sim, né? Comecei a usar acho que por volta de uns 12 anos, já aí indo para adolescência. E uso até hoje, com quase 50 anos. Graças a Deus, tudo bem. Então, vamos lá. Essa é outra crendice do século 21. Durante 20 anos, a sacarina foi apontada como uma substância cancerígena. Pesquisadores americanos concluíram que os tumores em ratos provocados pela sacarina crescem devido a mecanismos que não são relevantes às condições humanas. Por isso, a sacarina foi retirada da lista de substâncias cancerígenas, que é publicada todos os anos pelo Instituto Nacional do Ambiente e Ciências da Saúde dos Estados Unidos, tá bom? Câncer de pele é mais comum em pessoas acima de 40 anos? Verdade. Os efeitos nocivos do sol são cumulativos. Por isso, é comum que o câncer de pele e as lesões apareçam após os 40 anos. Então, essa é verdade. Próxima. Pessoas da raça negra não correm risco de ter câncer de pele? Mito. Qualquer pessoa, qualquer idade pode adquirir essa doença, tá? Então, apesar das pessoas de pele escura terem maior proteção contra a radiação ultravioleta, elas também podem sofrer de câncer de pele, tá? A destruição da camada de ozônio aumenta as chances de se desenvolver algum tipo de câncer, principalmente o câncer de pele? Verdade. Com a destruição da camada de ozônio, os raios UVB, UVC aumentam sobre a Terra. E esses raios, diretamente relacionados ao surgimento do câncer de pele e aos raios UVC, são potencialmente mais carcinogênicos do que os UVB, tá? Vou repetir então. Os raios UVB estão diretamente relacionados ao surgimento do câncer de pele e os raios UVC são potencialmente mais carcinogênicos do que os UVB. Tá? Verdade, então. A maior incidência de câncer de pele ocorre na cabeça, no rosto e no pescoço? Verdade.
Isso acontece porque essas são as áreas mais expostas à radiação solar. O uso do filtro solar protege contra todos os raios ultravioleta? Mito. Nem todos os filtros solares oferecem proteção completa contra os raios UVB, UVA e assim. Todas as pintas e sinais podem virar câncer? Verdade. O câncer de pele, que se origina de sinais escuros ou pode se espalhar as pintas e sinais, é conhecida por melanoma maligno. Então, prestar atenção no nosso corpo. Qualquer mancha escura, uma pinta, ficar de olho, porque pode ser câncer e virar câncer, tá bom? Ai, gente, esse aparelho hoje tá que tá. Tá judiando aqui a professora, viu? Tá pegando aqui na minha mucosa aqui, ó, nossa região toda. Vamos que vamos. O tabaco causa apenas câncer de pulmão? Mito. Pode causar câncer na boca, aqui na faringe, no esôfago, tá bom? Desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama? Mito, tá? De forma alguma. Esse é um boato que circula na internet, mas nada tem de verdadeiro. Na axila, nem existem células mamárias. Não existem pesquisas ou estudos ligados a essa informação. A gente tem nessa região as glândulas sudoríparas, mas isso não afeta a mama. Amamentar protege contra o câncer de mama? Verdade. Quando o bebê mama, as células mamárias ficam ocupadas com a produção de leite e se multiplicam menos, o que reduz o risco de desenvolver a doença. A pessoa que faz o autoexame das mamas todos os meses não precisa fazer a mamografia? Mito. Precisa sim, tá? Você faz o seu autoexame e mesmo assim você tem todos os anos fazer o exame de mamografia, tá bom? Não é suficiente somente o autoexame. O câncer de próstata causa diminuição da virilidade? Se a doença for descoberta ainda no início, o tratamento não vai influenciar na atividade sexual. Então, isso é mito. Portanto, não haverá riscos da diminuição do desempenho sexual. Tá certo? Só se for um caso assim muito avançado. Muito avançado. Não tem problema, tá? O câncer de próstata, portanto, não diminui a virilidade. Estudos indicam que o contato e ou consumo de agrotóxicos podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento de câncer. Verdade. Tudo relacionado, então, agrotóxico, a má alimentação, lembram que eu falei para vocês na outra aula? Pode estar desencadeando uma mutação genética e aí levar a um tumor maligno. Há estudos que indicam que o contato e o consumo de agrotóxicos aumenta a probabilidade de desenvolvimento de câncer. Acabamos, né? Então essas foram as 20 questões que eu coloquei para vocês a semana passada, todas relacionadas a mito ou verdade, todas relacionadas ao câncer. E fizemos agora, então, todas. Espero que vocês tenham acertado a maioria. Uma ou outra a gente fica meio na dúvida, aquela do adoçante, da sacarina. Eu mesma achei que tivessem estudos recentes comprovando aí essa substância sacarina como indutor de câncer, mas não, tá? E as demais, né? A questão da próstata, do câncer de mama, as questões do câncer nem sempre ser hereditário, tá certo? Os fatores ambientais
podem nos trazer um câncer. Então, mais uma vez eu reforço, tomar cuidado, galera. Tomar cuidado com o uso de cigarros, drogas, álcool, má alimentação, sedentarismo. Tudo isso pode nos trazer uma infelicidade no futuro. Fiquem atentos e tenham uma vida saudável, uma vida sem cigarro, sem drogas, listas e listas, excesso de álcool, nada disso é bom, tá? Procurem fazer exercícios. Não tem dinheiro para fazer academia? Não tem problema. Dá uma volta no quarteirão, faz exercícios em casa. A gente tem que procurar um estilo de vida saudável para o nosso bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então. Vão fazendo aí as anotações e a gente se vê em breve, tá? Tudo de bom. Até mais.